Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Renata Marinho, que é secretária adjunta de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Renata, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Muito obrigada. A gente que agradece a sua presença. E a Renata está aqui com a gente hoje porque a gente vai conversar sobre um programa chamado Família Acolhedora. Você vai entender como é que funciona esse programa, a Renata vai ajudar a gente a explicar, mas ele está com inscrições abertas e visa justamente o acolhimento temporário, especialmente de crianças que estejam em situação de vulnerabilidade. Renata, a gente vai trazer o serviço completo, mas antes, é isso? Em que consiste esse programa? Então, Ariane, o programa Família Acolhedora, ele objetiva o acolhimento de crianças de 0 a 6 anos, né? Por um período que pode variar de 6 a 18 meses, enquanto essas crianças estejam afastadas do lar de origem, por uma medida judicial. O objetivo desse programa é proporcionar a essas crianças um ambiente de proteção, afeto e cuidado, né, num local seguro e sólido, enquanto elas aguardam ou o retorno aos seus cuidadores naturais, né, a família, ou o encaminhamento a uma família substituta, que seria o caso da adoção. Renata, bom dia, seja muito bem-vinda à Nova Brasil FM sempre. O que difere esse programa Família Acolhedora de um abrigo, por exemplo? Então, Diego, o que difere o Família Acolhedora de um acolhimento tradicional, né, que pode ser ou em abrigos ou em casas-lares, que é um outro formato que a gente tem, é que a criança ela fica inserida de fato em um ambiente familiar, né? E ela vai viver a vida daquela família, é uma experiência muito proveitosa, tanto para a família quanto para a criança, né? Que ela tem a oportunidade de desfrutar os cuidados, as atenções de uma família, como qualquer outra família, né? E não de um ambiente onde ela é tratada numa forma mais coletiva, como uma forma do acolhimento do Estado, né? O Estado, ele auxilia que essas famílias desempenhem esse papel de família acolhedora. Tenho duas perguntas em uma, Renata. Primeiro, você falou que são crianças de 0 a 6 anos de idade. Quero saber quanto tempo, se existe um prazo máximo que essa família pode ficar com essa criança ali no seio do lar. E a outra pergunta é justamente quem pode, quais são as famílias que hoje, de repente, estejam nos ouvindo, que podem estar aptas a ingressarem nesse programa? Perfeito. Então, o programa ele é pensado para que essas crianças fiquem acolhidas pelas famílias de 6 a 18 meses no máximo. É claro que existem situações, né, e o acompanhamento ele é feito muito de perto pela nossa instituição parceira. Eu vou explicar como isso é feito. Então, assim, essa é uma regra, mas com certeza, como pensando sempre no melhor interesse do acolhido, a gente faz o acompanhamento de perto e faz todas as adaptações que sejam necessárias durante o período de acolhimento. Quanto a quem pode? Quanto a quem pode, qualquer família, qualquer pessoa, uma única pessoa, uma família, qualquer formato familiar, né? O importante é que as pessoas preencham os requisitos, né? Essa pessoa ou essa família precisa morar no Distrito Federal, ter mais de 18 anos, não ter como projeto a adoção. É muito importante explicar que o Família Acolhedora ele não é um caminho ou um atalho para a adoção. Não é. O Família Acolhedora ele objetiva um vínculo temporário. Muito embora as pessoas que passem por essa experiência, elas muitas vezes passem a ter como meta um projeto de adoção. É muito comum pela experiência que elas vivem, mas ele não é um caminho para isso. Então, um dos requisitos é não ter aquele acolhimento como um projeto de adoção. A família precisa ter também disponibilidade afetiva e emocional, habilidade para ser cuidador dessa criança, e a pessoa não pode ter antecedentes criminais. Renata, eu ia perguntar justamente sobre a adoção. Você já se antecipou aí um pouquinho, mas eu, ouvindo você falar e trazer os detalhes desse interessantíssimo programa para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM, eu fui refletindo, será que isso de fato não é
um casal que às vezes quer adotar, quer ver como é que é, se de fato vai dar certo ou se não vai. Então, essa não é a intenção. Mas imagino eu, um laço afetivo se cria ali nesse tempo em que essa criança está lá. Inclusive por parte da criança, que às vezes vai se apegar, ela é muito, muito criança, muito pequena, vai encontrar ali um amor, um carinho, um lar. E a minha pergunta é, existem psicólogos que acompanham isso? Existem profissionais atentos também a essa criação de vínculo e como lidar caso esse vínculo vá se estreitando demais, Renata? Com certeza, Diego, a família ela é preparada para esse acolhimento, né? Além de preparada, ela é acompanhada durante esse acolhimento. A gente sabe que é natural essa formação de vínculo de quem é cuidado com quem está cuidando. Isso acontece também nas nossas instituições, né? Então, já é uma realidade com que o acolhimento, seja ele família acolhedora, um acolhimento no formato tradicional, instituição, ou numa casa-lar, isso acontece, né? Um casal que queira ver como, vamos passar uma experiência, ver como é que a gente se relaciona, né? Para talvez futuramente fazer um projeto de adoção, isso não é problema. O que ele não pode entender é que aquela criança ali, que está sendo entregue temporariamente a ele, vai ser esse projeto de adoção, né? Nós já temos casos, ainda que isso não seja... É importante mencionar isso, qual é o limite, né, entre família acolhedora e uma adoção. Nós temos casos das experiências já vividas no DF de 36 crianças que até acabaram sendo adotadas por uma família pela qual foram acolhidas, né? Não era um projeto desde o início, mas as circunstâncias levaram a isso. Isso pode acontecer. Só é importante para que não haja nem a frustração da família, de quem está aderindo a esse projeto, e também nem um sofrimento grande para a criança, né, que vai ser mantida temporariamente nesse lar, que as pessoas tenham consciência disso. O objetivo principal é o vínculo temporário, é o acolhimento temporário. Mas, eventualmente, pode sim acontecer uma adoção. Renata, a gente falou desse acompanhamento de perto da secretaria, acompanhamento também psicológico, o curso, o preparo, né, que essas famílias recebem antes de estarem, de fato, ali tendo contato com essa criança. Agora, existe algum tipo de auxílio financeiro também para essas famílias, para que elas custeiem as despesas com essa criança, ou tudo fica, de fato, a cargo da família acolhedora por esse período? Então, Ariane, há uma bolsa no valor de R$ 456 que é disponibilizada para as famílias acolhedoras, né? Até pelo valor a gente vê que é um auxílio, né? Não é a finalidade não estar nisso, né? Mas é uma bolsa que o Estado disponibiliza para essas famílias acolhedoras. Quanto à execução, nós temos uma parceria com uma organização da sociedade civil, Aconchego, e por meio dessa parceria que é desenvolvido todo o trabalho de seleção das famílias, cadastramento das famílias, acompanhamento dos acolhimentos. É feito um trabalho muito íntimo por uma equipe muito preparada, onde tem psicólogos, assistentes sociais, e eles fazem o acompanhamento bem detalhado. Também temos um número de aposentados, né? Às vezes um casal que os filhos saíram de casa naquele momento, e aí, enfim, tem todo um cenário, né, bem propenso para ter essa dedicação, esse carinho, essa troca de afetos com uma criança. Então, o nosso público é bem assim. E, Renata, hoje a gente tem quantas famílias que participam desse projeto cadastradas, já acolhendo essas crianças? A gente tem esse quantitativo e também um quantitativo de quantas vocês estejam ainda procurando ou quantas vagas estão abertas? Então, atualmente nós temos 19 crianças acolhidas e nós estamos com um projeto de ampliação para 65 crianças. Temos hoje 50 famílias habilitadas já como famílias acolhedoras, mas nós precisamos de outras famílias. Né? Até porque há uma rotatividade, é muito grande. É interessante falar que pelo programa Família Acolhedora já passaram 125 crianças. Nós já temos uma boa experiência aqui no Distrito Federal com o programa. Esse é um programa que, embora ele tenha sido introduzido no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente em 2009,
no Distrito Federal, só em 2019 que nós começamos a execução efetiva. E ele, ainda que esteja já há muito tempo, né, na nossa legislação, ele ainda tem uma parcela muito pequena. Nós hoje temos um cenário nacional de 30 mil crianças acolhidas. E dessas 30 mil, apenas 1.500 estão em famílias acolhedoras. Então, é até mesmo a mudança de uma cultura, né, de trazer para a sociedade explicações da importância que é esse acolhimento. Né? Um acolhimento desses, ele muda a vida da criança que está sendo acolhida. Né? Ele forma vínculos, ainda que ele seja de dedicação temporária, ele forma vínculos por muito mais tempo. Nós temos casos que as famílias apadrinham a criança, acompanham o crescimento dessa criança numa família substituta que vem adotar essa criança. Então, é um formato muito importante. Nos Estados Unidos, 50% das crianças acolhidas estão nesse formato. E as experiências, elas são muito exitosas, elas são muito bacanas. Tá aí. Muito bom. A gente conversou sobre o programa Família Acolhedora com a Renata Marinho, que é secretária adjunta de Desenvolvimento Social do DF. Renata, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vinda à Nova Brasil FM. Nós que agradecemos, a Secretaria de Desenvolvimento Social fica muito feliz de poder trazer essas informações ao público e fica à disposição, tanto por intermédio dos telefones, né, pela nossa parceira a Aconchego ou na própria Secretaria. Perfeito. Valeu demais. Agora são 8 horas e 53 minutos.